Sob o troar da salva de 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. Brasília entrou na minha vida no ano de 1960, 21 de abril de 1960. Eu tinha 16 anos de idade e eu ouvi pelo rádio a transmissão das partes mais importantes, dos discursos mais importantes da inauguração da capital. Aquela coisa ficou na cabeça da gente e no mesmo ano, em julho de 1960, nós viemos a Brasília, fizemos uma primeira viagem a Brasília. E tivemos a sorte de ter um amigo em comum com Oscar Niemeyer, e Oscar nos recebeu na esplanada dos ministérios, onde ele tinha um escritório naquele momento. Era um daqueles blocos ministeriais e foi uma conversa maravilhosa e, obviamente, isso marcou muito. Eu cheguei aqui porque a minha primeira mulher era funcionária da Câmara e a Câmara pagou a viagem para os recalcitrantes. A gente tinha um grupo grande de funcionários que não queria vir e eles não podiam chegar aqui todos manquitolando, né? Tinha que trazer gente. E aí pagaram a viagem naquele avião que se chamava Caixão Voador, lote aéreo, e viemos aqui. Quando eu virei ali a rodoviária, na direção da Catedral, eu nunca tinha visto um espaço tão generoso, tão aberto como aquele. Eu olhei aqui, meu Deus do céu, me espantei. Em Brasília eu encontrei uma série de respostas que Brasília não conflita com o Cerrado. Houve uma certa consonância. Essa preocupação que o Dr. Lúcio teve, ele sentiu que aqui ele podia fazer uma coisa que é extremamente agradável: colocar uma cidade em cima do meio ambiente sem agredir. Isso, até hoje, me comove muito. A concretização de Brasília, obviamente, ela vai prestar, né, vai ser tributária das ideias modernistas, tanto da arquitetura quanto do urbanismo. E aí a gente separa em duas características de Brasília, que são as obras do Oscar Niemeyer, geniais, né, os edifícios, e o plano propriamente dito que foi proposto pelo Lúcio Costa. O movimento moderno, ele considera a arquitetura de massa. Ele propõe uma arquitetura para todos. Então, na década de 1920, por exemplo, imensos conjuntos habitacionais foram feitos com arquitetos modernos, os pioneiros do movimento moderno, e que serviram a milhares de famílias na Europa inteira. E isso trouxe realmente um plus significativo. O modernismo na arquitetura do mundo, né, e como ele chega ao Brasil, faz parte de uma transformação imensa que ocorre a nível civilizado, ocorre dentro das sucessivas revoluções industriais. E a arquitetura chegou tardiamente ao modernismo dessa revolução industrial que começa na Inglaterra no começo do século XIX, mas vai se antenar ao longo do século XX com a grande questão da tecnologia. E o modernismo vai questionar a cidade antiga para criar, a partir dela, a cidade tecnológica, ou melhor, a partir de uma espécie de tábula rasa tecnológica, uma tábula rasa civilizatória. Na questão do modernismo na cidade de Brasília, você precisa promover, né, ou resgatar esse encontro entre o Lúcio Costa e o Le Corbusier.
Segundo o próprio Lúcio Costa, no relato dele, que a gente escuta aí, o Le Corbusier era muito articulado, né? Ele tinha um discurso muito bom, né? E ele conseguiu, de uma forma muito clara, né? Muito didática, aliar as questões técnicas com as questões filosóficas também. Então, o discurso dele, a parte filosófica, a pegada sociológica também era muito importante, muito presente. E acho que isso sensibilizou muito o Lúcio Costa, porque o Lúcio Costa ele teve aquele tempo na Europa, né? Mas ele veio de uma família muito brasileira, né? Ele tinha aquele finesse, né? Aquela sofisticação dele, né? Aquele bigodão, assim, era muito bacana, né? Mas ele tinha uma herança mineira, assim, de cidade, né? De encontro em praças, né? De ruas, de espaços, de crianças brincando. Então isso ele conseguiu transpor para Brasília de uma forma muito clara. Às vezes nós olhamos, pensamos na cidade, puxa, essa é uma cidade modernista, né? O que tem da arquitetura brasileira aqui? Mas tem muito, o resgate disso é muito claro. A revista maior prestígio na minha época de arquitetura, da arquitetura do Juduí, publicou 2 ou 3 livros, números, especialmente sobre a arquitetura brasileira, admitindo que ela tinha uma identidade. Então, talvez nós mesmos não tenhamos percebido, quem olha a árvore não vê a floresta, né? Nós não temos percebido que nós estávamos caminhando no sentido de uma arquitetura modernista, mas com características brasileiras. É bom que seja dito que Lúcio Costa, avançando um pouquinho na questão de Brasília, está muito longe de ser um arquiteto moderno ortodoxo. Enquanto que as propostas de Le Corbusier, por exemplo, para as unidades de habitação, tinham 14, 15, 16 pavimentos, não é? Os edifícios de Lúcio Costa têm 6 pavimentos, os edifícios habitacionais. Eles têm uma densidade que não é, digamos, moderna. Eles não têm edifícios de grande altura, grande número de pavimentos e muito espaçados. Não. Lúcio Costa baixa a altura das edificações e comprime o espaço da superquadra. Se vocês virem os desenhos de Le Corbusier, ou mesmo Gropius, ou mesmo grandes arquitetos modernos como Rino Leve, na proposta que faz para Brasília, por exemplo, é um tecido urbano muito mais esgarçado, com torres muito mais elevadas. O modernismo mundial foi surpreendido com a criação de Brasília, porque quando Lúcio Costa concebe a nova capital do Brasil, ele reuniu tantos argumentos que já estavam sendo consolidados nas propostas dos europeus, especialmente Le Corbusier, mas ele faz algo único. Ele faz com que essa associação da cidade aos meios de transporte, a cidade rodoviária e aérea, ela também fosse um objeto de arte. Ele introduz algo que não preexistia no modernismo, o senso de proporção, o senso de escala e uma vinculação da cidade à natureza, essa coisa da cidade-parque, que são extraordinárias. A gente, quando pega o plano urbanístico de Lúcio Costa, a gente enxerga ali referências que trazem à mente as propostas, por exemplo, do Ebenezer Howard para as cidades-jardim, a cidade linear do Arturo Soria, arranjos barrocos, se a gente pode chamar assim, por exemplo, que remetem às intervenções que Haussmann fez em Paris, até chegar, por exemplo, nas unidades de vizinhança também, que remetem às ideias do Clarence Perry. Lúcio Costa traz para Brasília e para a ideia da área residencial de Brasília, que depois passou a se chamar escala, né? Escala residencial, um termo infeliz, mas enfim, isso é outra discussão. Ele traz para a área residencial de Brasília a escala que ele vivenciou na Europa, na sua infância e na sua adolescência. Se vocês pegam as cidades históricas, o núcleo histórico principalmente das cidades continentais europeias, liste Paris, Barcelona, Berlim, Copenhague, Estocolmo, etc. Vocês vão ver que esses núcleos históricos têm em torno de 6 pavimentos, que é a altura dos pavimentos, a altura dos edifícios da superquadra de Lúcio Costa.
ele traz esse afeto, ele traz essa vivência para essa escala residencial gostosa e aconchegante que nós, de fato, temos nas superquadras hoje. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer na faculdade de arquitetura, pelo menos quando eu me graduei, era ler o relatório do plano piloto e ler a Carta de Atenas. Então a gente vê uma semelhança muito grande, mas a gente vê que houve uma superação dessa coisa super compartimentada, que era aquela receita de bolo do urbanismo modernista, que estava na Carta de Atenas. Então, há uma certa sobreposição de coisas. Mesmo o Lúcio Costa, quando voltou aqui, disse, gente, os setores não são estanques, eles são ênfases. E isso é uma coisa muito interessante, que não era uma coisa permitida antes. O mais interessante é que quando a gente pega justamente e analisa o plano de Lúcio Costa, a gente vê que ele não é uma colcha de retalho. Ele faz referências a toda essa história das ideias urbanísticas que vem desde o século XIX e ele apresenta um produto que é extremamente original e novo. Se você for colocar no relato por escrito, né, o que é uma superquadra, você pensar que, né, você dizer para as pessoas, olha, nós vamos construir aqui uma cidade onde as pessoas vão morar em edificações que vão estar elevadas do piso, né? Sua casa vai estar construída ali sobre colunas recuadas, né? Da sua casa você vai descer seu veículo, já vai estar ali na sua porta, né? Você vai ter verde ali, você está se comunicando totalmente com o exterior, vendo as árvores, numa altura e numa relação, uma dimensão próxima em que seus filhos, as crianças estão ali, né, ao alcance da voz, do seu olhar, né? E todo o térreo, né, todo o pavimento térreo, ele é uma área desimpedida, livre, onde as pessoas podem circular, né? Quer dizer, esse discurso parece até futurista, né? Você descrever isso de alguma maneira, alguém vai pensar, puxa, está falando dos Jetsons, né? Onde eles moravam ali, né? Olha, pode parecer até um pouco de saudosismo de menino do interior, mas na superquadra eu me sinto numa pequena cidade. Eu tenho uma escala de pequena cidade. Eu vou à padaria ali perto, eu vou à farmácia aqui, eu vou no restaurante ali mais adiante, eu caminho aqui sem ser incomodado por uma corrente de veículos, de carros. Eu tenho a impressão que, e quando se juntavam essas quadras, superquadras, quatro, e se formavam unidade de vizinhança, que no fundo, na intenção do Dr. Lúcio estava de possibilitar que a gente pudesse ter uma vida, digamos, de cidade interior, numa cidade grande. Mas, de qualquer forma, também é interessante observar que a superquadra, ou a unidade de vizinhança, ou o bairro, como o Lúcio Costa prefere, o bairro de Brasília, não é um bairro ortodoxo também. No início da concepção da unidade de vizinhança, a unidade era pensada, como eu disse, de forma completamente autossuficiente, ou seja, ela tinha no interior dela tudo que servisse às necessidades primeiras dos habitantes na sua vida cotidiana. E esses equipamentos eram literalmente no centro dessas áreas residenciais. Lúcio Costa rompe com essa ortodoxia. Não só o comércio fica nas vias de acesso, de chegada da entrada das áreas habitacionais, né? Como também a igrejinha, o cinema, o clube, o supermercado. Vários desses equipamentos de vizinhança, eles são abertos à cidade em primeiro lugar e secundariamente eles servem à vizinhança. A unidade de vizinhança do Lúcio Costa extrapolou realmente. Não é à toa que a gente tem uma rua comercial especializada. É porque ela não atende só aquela comunidade. Rua das elétricas, né? Rua das farmácias, a rua dos restaurantes. É porque aquilo ali não é mais um comércio local.
Pela própria permeabilidade e sobreposição das áreas de vizinhança, o Lúcio Costa, ele acabou fazendo com que aquilo virasse uma coisa central. Então aquilo atende a muita gente vem de outros bairros para usufruir daquilo, o que é muito bacana, porque você tem uma interação social maior. O que houve aqui em Brasília foi uma descoberta brilhante, um condomínio democrático, onde todo mundo pode entrar, eu posso atravessar, não pertence a ninguém, é de todo mundo, tem um sabor até utópico, um sabor até socialista. Mas hoje, avaliando a experiência das superquadras, a gente verifica que a qualidade muda de exemplo para exemplo e alguns problemas existem de forma quase, eu diria, generalizada. Por exemplo, não é muito fácil você se orientar dentro de uma superquadra. Isso inúmeras pesquisas sistemáticas já revelaram. Por quê? Você tem uma repetitividade muito grande das unidades de espaço, das porções de espaço que constituem a superquadra. Ela está quase que plenamente preservada. O problema é o seguinte, você tirar, por exemplo, os caras constroem debaixo dos prédios, o pilotis foi feito para que a ventilação circule. Essa é a ideia. Entretanto, os caras não aguentam. Os síndicos constroem salão de festas, que até entendo, são necessidades novas que surgiram, né? E salão de festas, ginásios, pequenos ginásios de musculação e coisas quejandas embaixo. A ideia do Lúcio Costa é que você poderia andar a pé em qualquer direção. Não é tanto assim, porque proliferaram as garagens subterrâneas, mais recentemente elas são elevadas em relação ao nível do solo, ao contrário das superquadras originais, mais antigas, onde o nível do pilotis é praticamente o nível do gramado e do jardim em volta. Você tem aí as escadas de subida e de descida, começaram a proliferar uma grande quantidade de cercas vivas que também impedem esse movimento e as rampas de entrada e de saída para as edificações. A superquadra, ela findou-se demonstrando ser uma área muito cara, porque a superquadra é para alto poder aquisitivo. Não é só um problema perverso social. Não, é um problema socioespacial. É um problema urbanístico também e arquitetônico. Eu tive essa infância de brincar embaixo do prédio. Já que a gente está falando de superquadra, vou falar um pouco da minha vivência de infância em superquadra. E era legal, mas era um gueto. Todo mundo daquele prédio tinha os pais que trabalhavam no mesmo lugar. Então eu não conhecia um filho de comerciante ou um filho de médico, eu conhecia filho de bancário. Eu sempre gostei muito de ler. E tudo bem, o sítio do Pica-Pau Amarelo era um sítio. Mas se você pega a Turma da Mônica, você tem uma riqueza de espaços da infância ali que eu não tinha na superquadra. Então, eu confesso, eu sempre achei o espaço físico circundante da minha infância muito mais pobre do que o espaço que eu lia nos livros da minha infância. Então, eu achava um pouco pobre aquela uniformidade, aqueles gramados com aquelas árvores, todos aqueles prédios iguais, não tinha uma surpresa, não tinha uma casa mal assombrada na ponta da rua, essas coisas que a gente acaba na literatura infantil se encantando por aquilo. Então, eu achava que essa uniformidade trazia uma certa pobreza para mim. Mas eu fui muito feliz. Eu acho que hoje os meus filhos foram criados numa superquadra e tiveram todo aquele espaço à sua disposição, um parquinho bacana, uma quadra de esportes, né, muito verde, a gente fazia piquenique embaixo da árvore. Eu ainda acho que a população da superquadra usa muito pouco a sua área livre. Essa geração agora está usando mais, está criando mais eventos. A gente vê pelos blogs, pela divulgação, usando mais esse espaço da superquadra. Inúmeros estudiosos, academia, pesquisadores produzem há décadas conhecimento sobre espaços urbanos de boa qualidade. Não é que a gente tenha uma receita, isso não existe, esse conhecimento está em permanente deslocamento, mas o que nós vemos com muita tristeza hoje é que esse conhecimento não é aplicado. Esse conhecimento é produzido, nós sabemos como fazer uma cidade melhor,
Mas é preciso uma circunstância muito especial, muito peculiar, e não só no Brasil, para que essa cidade melhor seja implantada. Muito mais importante ou mais fortes do que os pontos de vista da academia são os pontos de vista dos gestores públicos, são os pontos de vista do mercado imobiliário, do mercado fundiário, que não está muito interessado na qualidade do espaço urbano que é produzido. Eu acho que só melhora quando você tiver um governador conível e sem medo. Lúcio Costa elaborou a sua versão de um plano piloto. E o plano piloto de Brasília não é um lugar. O plano piloto é um processo, é uma ideia diretora de urbanismo. Os bairros de Brasília não contêm os princípios do seu plano piloto. E, na verdade, nós deveríamos ter a continuidade de uma grande cidade experimental e linear que se estenderia nesse território de um modo magnífico. Ou seja, é o experimento de Brasília, é o experimento da Cidade Parque que o Lúcio Costa deu a deixa inicial. Não pararíamos de experimentar, e paramos logo no começo da década de 60. Do ponto de vista dos processos de crescimento urbano, de crescimento metropolitano, o que acontece hoje em Brasília e no Distrito Federal é exatamente o que acontece e o que aconteceu em outras cidades, né? Então, dentro desse contexto, o planejamento da cidade e mesmo a sua preservação, ela deve ser entendida dentro desse contexto de crescimento urbano mais amplo, inclusive de crescimento metropolitano. Hoje a cidade e a sua área metropolitana constitui, se eu não me engano, a 5ª ou a 6ª aglomeração do país, quer dizer, já tem mais de 3 milhões de habitantes. Então não é possível ainda uma visão elitista e segregacionista do plano piloto, achando que o plano piloto deve receber todas a atenção do planejamento urbano e o resto sendo relegado a um segundo plano como o resto. Não é. Brasília está integrada dentro de um sistema urbano e dele se aproveita e para ele também contribui com as suas qualidades. A função, essa coisa, esse lado mais pragmático da arquitetura, ele desaparece rapidamente, as coisas mudam com tanta rapidez e sobra a concepção plástica. Essa permanece. A graça de Brasília está no espaço e a relação das pessoas com esse espaço. E as pessoas muitas vezes não estão habituadas com esse espaço e elas se assustam. E vem aquelas conversas, uma solidão, não é solidão. O Greff é que diz, o Edgar Greff, que é o grande teórico de arquitetura, né? O Greff diz assim, os espaços de Brasília foram pasmados para tempos de liberdade. Aí o cara fica preocupado, bota uma cerquinha em torno da Estátua da Justiça, pois aí entra a polícia fazendo urbanismo. É lógico, a arquitetura não pode fugir do pragmatismo, senão nós vamos fazer arquitetura de Flash Gordon, né? Agora, o grande desafio aí é, dentro desse limite, você conseguir um trabalho de arte. Aliás, tem uma expressão até muito interessante do Le Corbusier, que foi até pouco entendida na época, quando ele esteve aqui, que ele olhou Brasília, olhou e falou, aqui acontecerão belas ruínas. Achei isso muito bonito, muito significativo. Não se faz belas ruínas com uma arquitetura ruim. O que ficou de ruínas bonitas é a Acrópole, é Roma, etc, etc, etc.